Olá, eu sou Sônia Barros e hoje nós vamos aprender a fazer esse tênis cano alto para bebê. Olha que fofura! Ok? Então, se você já gostou do tema de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo no canal, ok? Agora, roda a vinheta. Nós vamos começar aqui te mostrando o molde. Nós vamos cortar o corpo do sapatinho, uma vez no tecido, são 2 sapatinhos, 2 vezes no tecido externo, 2 vezes na manta e no forro, tá? Só que eu não costumo cortar o forro, ó, da mesma forma, eu deixo o forro reto. Feito isso, direito, passo a ferro no tecido externo aqui, passo a ferro na manta, eu tô usando manta R1 aqui, direito do meu tecido, com direito do meu forro, e aqui, ó, vejam que no molde, eu tenho 2 moldes, tá? Um é molde de corte e o outro é gabarito, é de risco. O primeiro eu cortei, tá do mesmo tamanho. O segundo molde, eu venho aqui, ó, coloco meio com meio, ó, meio com meio aqui, e vou riscar em volta onde será a minha margem de costura, tá bom? Pra quê? Porque é muito mais fácil, você tem um corte com curvas aqui, ó, então se você tem um risco aqui atrás, ó, pra se orientar, é muito mais fácil e certeza que a sua costura não vai ficar torta, vai ficar diferente, tá? E é uma costura de um pé de máquina, no caso o meu de meio centímetro. Por isso que é bom ter o gabarito, porque todas as suas costuras vão ficar com meio centímetro. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Só na parte de cima aqui, ó. Tá? Como nós vamos ter curva, eu costuro com um número de ponto pequeno, eu costuro com 2, tá? Que aí a sua curva fica perfeitinha. E vai com paciência, seguindo o seu risco, para que fique bem certinho, tá? E arremata no início e no final da costura. Corte o excesso de tecido. Corte todo o excesso de tecido aqui, ó. E pode cortar também um pouco do excesso aqui, ó, que ficou do seu tecido de fora, né? Do corpo do sapatinho. Como ele tem curva, eu não costumo dar piques aqui. Então, o que eu faço? Eu corto bem rente. Eu corto bem rente a costura, aí eu não preciso dar pique aqui, ó, tá bom? Você desvira isto, passe a ferro, desvira bem ele. Passado a ferro, eu vou pegar o meu molde de gabarito, que é tá escrito aqui, ó, gabarito. Ele é meio centímetro, ó, menor do que o molde para corte. Eu vou pegar o meu gabarito e vou fazer a minha costura, porque se você não quiser usar o gabarito, não tem problema. Você vai rebater essa costura aqui, ó, tá? Então, se você tem dificuldade em fazer uma costura reta, é só colocar o gabarito aqui em cima, riscar com uma caneta que saia e então fazer o seu rebatido, tá bom? Como a minha máquina tem meio centímetro aqui de calcador, eu não preciso riscar e tenho já um pouco de prática. Então, de fato, eu não preciso riscar, tá? Para rebater essa costura, eu gosto de um ponto um pouquinho maior, acho que fica mais bonito esse pesponto, né? E vou com cuidado pespontar o meu sapatinho.
E aproveito, gente, eu já tô aqui fazendo o meu pesponto, e aproveito, viro e passo uma costurinha aqui embaixo, ó, nessa parte que tá aberta, eu fecho ela com uma costurinha na beiradinha, tá? É só uma costurinha de segurança, certo? Ó, ele fica fechadinho, uma costurinha na beiradinha, e então eu tenho aqui já o corpo do meu sapatinho pronto. Eu rebati a costura e aproveito, já tenho outro gabarito aqui, ó, que eu vou colocar aqui e fazer essa, e riscar aqui, ó. Eu vou riscar aqui embaixo e já fazer a marcação dos furinhos dos meus helioses, tá bom? Essa costura é esta aqui, ó. Essa que vem aqui, ó. É bom marcar com gabarito, porque assim ele fica todo igual, tá? Você marca ou com giz, algo que saia depois, né? Você pode, se você não tiver, pode pegar um lápis bem fraquinho e fazer o risco. Esse rebatido aqui, esse pesponto aqui, eu faço, eu não ultrapasso. Eu não ultrapasso o meu pesponto aqui, ó, que eu fiz em volta, entendeu? Olha aqui. Eu vou costurar daqui, ó, do meu pesponto, aqui eu não ultrapasso, até aqui, ó, até o meu pesponto. Você arremata no início e no final. Sônia, dá pra pôr o iliose depois que fechar o sapatinho? Dá, tá bom? Olha aqui, os ilioses. Dá pra, se você não tem o balancinho, um alicate para pôr o seu iliose, você precisa levar em algum lugar, você pode sim fazer o seu sapatinho, tá? E depois levar ou num sapateiro, ou numa loja de armarinhos que coloca e mandar colocar, tá bom? Eu gosto, como eu já tenho balancinho, eu já pego a peça assim, já faço a minha marcação aqui e ponho meus ilioses, tá bom? Esta é a sola do sapato, a mesma coisa. Você vai riscar, cortar ele no tecido externo, na manta, tá? Corte no risco, passe a ferro para grudar na manta, coloca o seu forro atrás e vai passar uma costurinha só para unir. Este é o molde da língua, tá? Aqui, ó, da língua do sapato. Ele vem a língua e ele já faz o bico do seu sapato aqui, ó, do seu tênis, tá bom? E eu risco, então, esse também tem gabarito, ó. Eu risco uma vez no risco, ó. Uma vez no risco. Esse molde maior é o molde de risco. Uma vez nele. E uma vez no molde menor, que é o gabarito. Por quê? Porque eu vou começar a costurar aqui na língua, ó, e ele tem essa forma aqui, ó. De repente, se você tem habilidade em fazer um pé de máquina de meio centímetro aqui, ó, você não precisa arriscar, tá bom? Mas olha como fica mais fácil. Nós vamos passar essa primeira costura, ó. Eu estou direito com direito do meu tecido, a mesma coisa, eu passei a ferro na manta, ó, para grudar. Eu vou pôr direito do meu tecido com direito do forro e vou passar uma costura aqui, ó. Essa é a marca da minha costura, ó. Essa marca pro lado de dentro, tá? Que é de meio centímetro. Eu vou costurar aqui, dou a volta e termino aqui, ó. Só na parte de cima, tá bom? Aqui, ó. É uma costurinha de meio centímetro. Arremata. Mas esse risco aqui, ó, te ajuda muito a você costurar na parte de cima, que é só você costurar no risco, fica perfeitinho. Agora, então, eu vou recortar em volta e a mesma coisa que a parte externa. Eu vou deixar um excesso de tecido aqui, ó, pequeno, que aí eu não preciso dar piques, tá bom? Eu corto aqui, ó, bem rente a minha costura.
Se você desvirar e ver que aqui, ó, ficou uma preguinha, é só desvirar e dar um piquinho. Cuidado aqui nesse cantinho aqui, porque para não cortar a tua linha, tá? Tua costura. E desvira essa peça aqui então. Desvira, olha, ela desvirada e passada a ferro, certo? Vamos fazer agora esse biquinho branco aqui, ó. Como a ideia desse tênis aqui é um All-Star, então eu costumo fazer todos os biquinhos do meu sapato branco, tá bom? Mas você pode fazer na cor que quiser. Este é o molde do bico. Você vai cortar 2 vezes no tecido branco, sem manta, somente o tecido. Você corte 2 vezes e nessa parte reta aqui, ó, por mais longe, porque o branco tá dando reflexo aí. Você vai passar uma costura aqui, ó, de meio centímetro, a mesma. Desvire essa peça, ó, e passa ferro. Você vai ter essa meia lua aqui, ó. E o que você vai fazer? Você vai pregar esta meia lua aqui, ó, em cima disso aqui. Encontre o meio, coloque meio com meio, um piquinho bem pequenininho. Encontre o meio aqui. Meio com meio. E vai passar uma costurinha, olha, eu passei com outro cor de tecido, ó, tá vendo? É um pesponto, mas você já prende essa parte branca no seu sapatinho. No caso, meu sapatinho era azul marinho, eu fiz esse pesponto em azul marinho. Aqui eu vou fazer em rosa. Então, eu vou, ó, tá solto, eu coloquei, vê se ele tá bem certinho aqui, ó, se ele não ficar assim, ó, entendeu? Então, passa um pesponto aqui, ó, mas não de meio, passa menorzinho, menos de meio centímetro, tá? Faça um pesponto assim de uns 3 milímetros ou por aí. E aproveito, agora vou passar uma costurinha aqui nessa ponta, olha, tudo solto, eu vou passar uma costurinha aqui de segurança na beiradinha, só para segurar todas essas partes, tá bom? Agora, então, eu vou colocar os ilhoses no meu sapatinho, tá? Vou marcar aqui, ó, coloco o meu gabarito e faço o meu furinho aqui, ó. Esse meu gabarito aqui, eu fiz um furinho com um agulhão. O ilhós que eu coloco é este aqui, ó, que ele só tem um lado, tá vendo? Que do outro lado é o, acho que flor que fala, que ele abre assim. Você tem que furar, para quem não sabe, você tem que fazer os furinhos, tá? De acordo com o seu ilhós e depois colocá-lo. Então é isso, ó. Eu faço furinho, introduzo o meu ilhós e coloco essa parte aqui para baixo no balancinho, ó. E com a matriz correta, né? E pronto. E eles ficam todos assim, ó. Agora, na montagem do sapatinho. Eu tenho a minha língua aqui e esse é o corpo do meu sapatinho, olha. Eu vou encaixar esta ponta aqui, ó, tá bom? Eu encaixo aqui, ó, direitinho, bem encostadinho, bem rente aqui. Você vai passar uma costurinha aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, na beiradinha do seu sapato, ó, você vai subir com uma costura aqui, vir até o rebatido, a altura que você rebateu, não, que você fez esse pesponto, vem até a altura do pesponto, dá 2 pontos e desce aqui, ó. Feito?
arremata no início e no final. Eu vou até a altura do meu pesponto, dou 2 pontos ou até que chegue no seu pesponto e desce em cima do pesponto. Dessa forma aqui, ó. Então, eu subi aqui na beiradinha, ó, subi, cheguei até a altura aqui do meu pesponto, ó, dei 2 pontos e desci pelo pesponto, tá bom? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Tá aqui, você vai fazer isso aqui, ó, ó. Eu faço olhando pra câmera e faço o contrário, tá? Mesma coisa. Bem rentinho aqui. Bem certinho. E eu já tenho a parte do meu tênis de cima, a parte de cima pronto. Olha que bonitinho. Agora é simples, agora é só a gente encaixar esse com esse. Vira do avesso, encontre o meio aqui, ó, que o meu, no caso, já está marcado. Encontre o meio da sua solinha, ó. Meninas, cometi um erro. Deixa eu corrigir enquanto é tempo, agora que eu percebi. O que que eu fiz? Eu coloquei, olha, essa é a sola do meu sapato. Eu coloquei o forro nele. Não é para colocar o forro, a gente vai colocar o forro no final, que é para dar acabamento no sapatinho. E a cabecinha aqui, ó. Sapato montadinho, ó, ele está do avesso. E agora nós vamos montar o sapatinho para costurar. Lembra que eu falei da margem de costura? Então aqui, ó, no avesso do seu solado, você vai com um molde menor, ó, lembre-se do sapatinho, esse é o molde de corte, que é desse tamanho, e essa é a margem de costura, ó. Você coloca sobre ele aqui, ó, risca, e você vai ter uma margem de costura de meio centímetro em volta, tá bom? Que o melhor acabamento que dá no calcanhar e na ponta do sapato, no bico do sapato, é justamente riscar, você se guiar por uma curva. A mesma coisa eu risquei aqui, ó, no forro do corpo do meu sapatinho, olha, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu molde menor, né? Antes de fechar, antes de costurar essa parte nessa, é que eu esqueci de falar anteriormente. Antes de você riscar antes de você costurar a língua no corpo do sapato, você vai com o molde, risca o avesso aqui da sua língua para te dar a margem de costura. Aí na hora de fechar, você tem duas opções, ou você costura por cima ou você costura pelo solado. Geralmente eu fecho o sapatinho pelo solado. Este tênis, em excepcional, somente o tênis de cano alto, eu fecho ele por cima. Então, eu preciso ter aqui, ó, a minha margem de costura para me guiar em meio centímetro. Mesmo eu tendo o meu pé de máquina com meio centímetro, para fazer o bico, eu gosto de ter ele riscado aqui, tá bom? Então, direito do meu sapatinho com direito, eu vou montar, ó, eu prendo a ponta, meio com meio, prendo toda a ponta primeiro e as laterais, depois eu vou pro calcanhar. Coloque, gente, bem rentinho aqui, tá? Bem certinho, não pode faltar e nem sobrar tecido aqui, ó. Aqui na lateral você ajusta, ó, vem bem certinho. Coloca mais um alfinetinho aqui na lateral e vai pra outra lateral, ó.
Eu gosto de pôr assim bastante alfinetinho para ter certeza que ele não vai sair do lugar, ó. E aí, depois, eu vou lá pro calcanhar. Como é um molde justinho, ó, você vai colocar, já prende o calcanhar aqui, ó. Só que antes, como é uma curva, eu dei 3 piques. Um pique aqui, ó, no corpo do tênis, tá? Eu dei um pique aqui na lateral, ó, um em cada curva, e um aqui. Um pique pequeno, lembre-se que a sua costura aqui vai ser de meio centímetro. Então, o pique tem que ser menor que meio centímetro. Por isso que é bom até tá riscada a sua costura aqui, ó, seu local de costura. Você sabe que o seu pique não pode ultrapassar esse risco, tá? Então, aqui, ó, o pique é menor do que a minha margem de costura. Senão, quando você fechar o sapatinho, esse pique, esse cortado vai aparecer. Feito isso, eu vou então agora passar a costurinha em volta. Você pode passar a costura pelo solado, é só você amassar todinho ele aqui e fazer a sua costura. Eu faço isso em todos, repito, em todos os modelos. Somente nesse de cano alto é que eu gosto de fechar ele assim, tá bom? Então, eu vou começar pela frente, você vai fechar ele todinho. E com muito, ponto 2, diminui o ponto da sua máquina e faça esse bico aqui, ó, essa ponta do sapato com largura de ponto de 2 centímetros, tá? E vou costurando bem em cima do meu risco, sem pressa, com cuidado, ó. Bem em cima do risco, tá? Entendeu? Então, você vai costurando aos pouquinhos, ó. Tira o alfinete e é importante que você segure o seu tecido aqui, o corpo do seu sapatinho, onde ele tem que ficar, tá? Vai, ó, puxando ele pra cá, ó, tá vendo? Abrindo aqui, ó, sua costura pra ele não ficar prega. Sem pressa, seguindo o seu risco, ó. Eu levanto o pé do meu calcador, ó, vou abaixando aqui, ó, deixando onde eu vou costurar sem prega, ó. Eu levanto e vou acertando. Mas ele fica assim, ó, tá bom? Então, eu vou lá, dou uma desviradinha aqui no meu calcanhar, vejo se não ficou nenhuma preguinha, se ficou todo certinho, redondinho. Olha que maravilha! Sem uma preguinha, ó, retinho, sem uma preguinha, beleza. Sem uma preguinha, eu desviro e olho aqui a minha costura na ponta. Veja se ela ficou retinho, se ficou certinho. Tá ótimo, beleza? Eu vou fechar. Agora sim, gente, que eu vou colocar o forro, tá? Então, o seu não tinha que ter isso, ó. Agora, então, eu vou pôr esse aqui, ó, o forro. Como que eu coloco o forro? Porque eu vou dar acabamento em toda essa costura aqui, ó. Eu não corto o meu tecido, o forro eu não corto com o molde, eu corto ele maior, ó, um retângulo maior que o meu sapato, tá? Vou amassar ele todo aqui, ó, ajeitar ele aqui, ó. Tem que ajeitar ele aqui. Põe a língua pra cá, muito cuidado com essa língua aqui, ó, pra você não costurar ela na hora de fechar. E vou pôr todo esse volume aqui pra baixo, ó, com o meu forro. Já ponho um alfinete aqui na ponta. Esse aqui eu não encho de alfinete não, tá? Eu só ponho um aqui na ponta. Aí, ó, eu estico o meu tecido, eu seguro o meu sapatinho, estico, ponho outro na outra ponta. E só. E agora eu vou fechar o meu sapatinho. Agora,
nós vamos deixar aqui na lateral a abertura para desvirar o sapatinho, tá bom? Nunca deixe na curva. Então, terminou minha curva aqui, eu já marco. Ó, terminou minha curva aqui, eu já marco. Terminou minha curva aqui, eu já marco. E vou deixar, então, uma abertura lateral. Aqui, um detalhe, você tá fechando o seu forro. Então, esta costura aqui, cuidado para não estragar o seu sapatinho. Porque a costura que deu forma ao seu sapatinho foi aquela primeira que você fez, tá? Então, você vai costurar onde? Em cima da costura que você fez anteriormente. Mas você corre o risco de estragar seu sapatinho caso essa segunda costura aqui fique torta. Então, eu não passo bem em cima. Eu passo logo depois dela. Por exemplo, a minha costura está aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, do ladinho dela, né, pra fora. Bem do ladinho aqui. Dessa forma, eu não corro o risco de estragar o meu sapatinho, tá bom? Eu já tiro o meu alfinete da ponta, ó, amasso bem, seguro bem e vou uma costura do lado da costura anterior. Aí, ó, fechei meu sapatinho, o forro, e agora então eu vou cortar o excesso dele, tá? Aqui, ó, onde eu deixei a abertura, eu vou cortar tudo em volta aqui, tirar esse excesso bem rente à minha costura, inclusive o excesso de costura que ficou no meu sapatinho, e vou deixar só, não vou tirar, vou deixar uma boa quantia aqui na abertura do sapatinho. Ó, tá vendo que eu tô cortando o excesso também de manta, tudo que ficou aqui, ó, do meu sapatinho. Logicamente, você não vai cortar grudado na sua costura, né? Mas quanto menos excesso de tecido e de manta ficar aqui, melhor resultado você vai ter. Chegou aqui na abertura, ó, eu viro, tá vendo? Sobrou? Eu deixo uma quantia boa aqui para eu dar o acabamento depois, tá bom? E vou desvirar o meu sapatinho. Com cuidado para não rasgar o forro. Ó, desvirei. Ai, é uma mosca aqui. Isso aqui depois, ó, você vai colocar pra dentro aqui. Vai colocar pra dentro, ó. Por isso que eu gosto de deixar bastante excesso aqui, tá vendo? Coloco lá pra dentro, ó. E vou fechar isso aqui com pontinhos à mão. Ponho ele bem certinho aqui, ó, amasso e já assento isso aqui com o ferro, ó, antes de costurar. Aí dou os pontinhos à mão aqui e beleza. Agora eu vou desvirar o meu sapatinho, depois eu fecho esse sapatinho aqui. O que eu faço agora, ó? Ele fica todo amassado, você não vai entregar um sapatinho assim. Então, eu enfio a mão aqui, ó. E passo o meu sapatinho. Isso. Olha a pontinha redondinha. Por quê? Porque fiz com risco, tá? E agora aqui, ó, todas essas costuras eu assento, ó, o meu sapatinho. E assento essa costura aqui na lateral, na volta dele todinho, viu? Sempre fiz isso em sapatinho. Ele tem que ser 100% algodão, que nem o cadarço mesmo, né? Você pode comprar umas fitas de cadarço e fazer o seu cadarcinho aqui, mas ele tem que ser de algodão. Gostaram da aula de hoje? Então nós fizemos, ó, um tênis para bebê. Eu tenho moldes, esses moldes estão à venda na minha página ou no meu grupo no Facebook. Se você tiver interesse nos moldes, eu tenho moldes, acho que são 5 tamanhos, poxa, me fugiu agora. Mas eu tenho o recém-nascido, que é menor que esse. Eu tenho esse aqui de 3 meses, aí tem de 3 a 6 meses, 6 meses a 9 meses, tá? Eu só não tenho moldes muito grandes, porque eu não tenho solado emborrachado e o bebê, quando começa a andar, não pode andar com tênisinho de tecido, porque ele escorrega. Então, para quem tiver interesse nos moldes,
eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links para o meu grupo de costura criativa no Facebook, que é Sônia Barros Costura Criativa. Eu vou deixar também o link da minha página, que é Sônia Barros Ateliê, e por lá, meninas, eu respondo toda e qualquer dúvida. Venha fazer parte do meu grupo de costura criativa. Toda semana a gente tem aula ao vivo lá, tá bom? Então, se você quiser depois os moldes desses sapatinhos, eu te respondo lá pela página, tá bom? Você me manda uma mensagem inbox e eu te respondo. Durante a semana, agora essas semanas, eu vou ter mais aulas de sapatinhos. Então, fiquem atentas, fiquem ligadas aqui no canal. Eu estava amarrando o tênis, olhando para baixo. Fiquem atentas, fiquem ligadas aqui no canal. Se inscreva, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Acione o sininho para que você seja avisada. E eu vou ter uma série de aulas ensinando a fazer sapatinhos, um diferente do outro. Olha, hoje foi o tênis de cano alto, eu vou ter mocassim, eu vou ter bota, eu vou ter escarpão para menina. Então, olha, uma joinha, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like e ajude o meu canal. Muito obrigada, meninas. Um grande beijo. Até a próxima!